educação e tecnologia pra transformar. Inclusão, diálogo e equidade no ar, porque aprender é direito de todos sem exceção. Conhecimento que conecta. Olá e boas-vindas a mais uma análise aprofundada. Certo. Vamos desempacotar isso. Vamos lá. A nossa missão hoje começa com um material que é incrivelmente direto. Quase telegráfico, sabe? Sim, são anotações bem densas. Exato. São notas sobre sociologia e educação. E o tema central de hoje gravita em torno de Talcott Parsons, que as nossas fontes já destacam logo na primeira linha como um importante pensador funcionalista. Um rótulo de muito peso, né? Com certeza. E a partir desse rótulo, essas notas delineiam conceitos sobre a sociedade, o papel da educação, a figura do professor e até uma estrutura bem fascinante de sistemas sociais. É o tipo de material que, exige uma leitura muito atenta às entrelinhas. O desafio para quem acompanha a nossa exploração hoje é justamente esse: pegar essas frases curtas que parecem até tópicos de uma apresentação e expandir tudo isso. Para entender a arquitetura colossal que elas escondem, né? Porque quando as fontes são tão condensadas assim, o risco é subestimar o peso de cada termo. Totalmente. O que é fascinante aqui é começar exatamente pela palavra que âncora todo o resto das anotações. A palavra funcionalista. Que é o dar o tom de tudo. Dá o tom de tudo. No rigor destas anotações, a raiz desse termo remete diretamente à ideia de função, de um propósito dentro de uma engrenagem maior, sabe? Tipo uma peça de um motor. Isso. Uma visão de mundo estritamente funcionalista parte da premissa de que a sociedade não é um aglomerado acidental de pessoas. É um mecanismo interligado. Ou seja, nada tá ali por acaso. Nada. Se uma instituição, um comportamento ou uma regra existe e perdura no tempo, é porque essa peça cumpre uma função vital para a manutenção de todo o conjunto. Não tem espaço para elementos soltos nessa lógica. Tudo está a serviço da operação do sistema. Exatamente. E a primeira anotação que temos consolida exatamente essa visão com uma frase que é muito clara. A nota diz, abre aspas, sociedade, entendida como sistema. Bem direto ao ponto. Então, o que tudo isso significa na prática? Porque nossa audiência já compreende o conceito básico de um sistema. Claro. A gente usa relógios mecânicos ou até o próprio corpo humano biológico como metáforas clássicas, para ilustrar partes interdependentes. Que são ótimas metáforas, aliás. Sim, mas elevar a totalidade das interações humanas, o caos todo, a essa categoria de sistema, sugere uma rigidez que vai muito além da biologia. Vai muito além. Sugere que o caos diário que a gente vê nas ruas, os conflitos, as rotinas, tudo isso faz parte de um maquinário que está tentando se equilibrar constantemente. E essa é a implicação monumental dessa frase tão curtinha. Porque, pensa bem, quando a anotação define a sociedade primariamente como um sistema, ela nos obriga a olhar para as dinâmicas humanas não pelas lentes das escolhas individuais. Não é sobre o que a pessoa quer fazer na terça-feira de manhã. Exato. É através das lentes da sobrevivência estrutural. Pensemos no nível de complexidade necessário para que milhões de indivíduos acordem, trabalhem, consumam, obedeçam a leis invisíveis e voltem para casa. Sem que tudo pegue fogo. Sem que a estrutura colapse. A lente de Parsons, conforme resumida aqui nas notas, postula que esse sistema social tem uma necessidade intrínseca de autopreservação. O foco não é a felicidade da engrenagem. Não necessariamente. O foco é a continuidade do movimento do relógio. Se uma parte falha, o sistema precisa compensar ou se adaptar ou até corrigir a falha para não ruir. E essa perspectiva da sobrevivência estrutural nos leva a uma questão que é inevitável. Qual seria? Como esse sistema gigantesco garante que não vai se desintegrar com o passar das gerações? O problema da renovação das peças. Exatamente. Porque, diferente de um relógio de metal, as peças humanas envelhecem e são substituídas o tempo inteiro. O hardware humano morre, né? Morre. E nascem novos. E é aqui que as anotações dão um passo bem ousado. O texto traz duas notas complementares sobre o próximo pilar. A educação. Isso. As notas dizem educação, instrumento de conservação social,
e integração harmônica do indivíduo. Palavras muito fortes. A escolha da palavra conservação é fortíssima. Hoje em dia, o debate público frequentemente enxerga a educação como um motor de disrupção, né? Uma ferramenta de questionamento. Uma ferramenta para questionar o status quo, revolucionar, mudar o mundo. Mas o material que a gente está analisando aponta para o extremo oposto. E se conectarmos isso ao quadro geral da sociedade como sistema, a lógica se torna implacável. Faz todo sentido dentro da teoria. Muito sentido. Para um sistema sobreviver, a ruptura constante é uma ameaça existencial. A educação, nesta arquitetura funcionalista, é um mecanismo de defesa contra a entropia social. É o antivírus do sistema. Boa analogia. Conservação social não deve ser lida apenas como um tradicionalismo cego, mas como a transmissão do código-fonte que mantém a sociedade operando. Para não começar do zero a cada geração. Exatamente. É a garantia de que a nova geração não vai precisar inventar linguagem, as leis, os limites de convivência. A educação atua para conservar a integridade da estrutura. Assegurando que o edifício não precise ser reconstruído a cada nova safra de seres humanos. Perfeito. E isso lança uma luz muito reveladora sobre o segundo ponto ali da nota, a integração harmônica do indivíduo. A palavra harmônica soa super suave, né? Soa quase musical. Sim, mas carrega um peso enorme na prática. Pensemos num quebra-cabeça social já montado. Quando um indivíduo nasce, ele é uma peça nova. Cheia de bordas irregulares. Isso, impulsos próprios, instintos e nenhuma noção de onde se encaixar no tabuleiro. O processo de integração harmônica implica em moldar essa peça. E moldada a trabalho. Muito trabalho. Significa que a sociedade, através da educação, vai lixar essas bordas ásperas para o indivíduo deslizar para o seu lugar específico. Sem causar atrito com as peças vizinhas. E lixar bordas, por mais sutil que seja o processo, envolve certa dose de fricção. Não é apenas sentar e absorver conhecimento matemático, por exemplo. É adequar a própria forma de existir às demandas do sistema. Exato. E essa análise do atrito é fundamental para não romantizarmos o termo harmônica, né? Com certeza. A harmonia do ponto de vista do sistema significa ausência de conflitos paralisantes. Não significa que todo mundo está sorrindo. Não. Significa que a máquina está rodando lisa, o indivíduo que não passa por essa integração de maneira eficiente torna-se uma fonte de ruído. Uma engrenagem que gira no compasso errado e arranha as outras. Isso. Portanto, o papel da educação é profundamente pragmático aqui. É o lubrificante e, simultaneamente, um molde. Pega a matéria-prima humana e converte em cidadão funcional. Um cidadão que compreende e aceita as regras do jogo. A harmonia é alcançada quando o indivíduo internaliza essas regras ao ponto de nem perceber mais que foi moldado. Ele simplesmente opera no sistema. Acreditando que o lugar que ele ocupa é o natural e sempre foi assim. Exatamente. Só que essa maquinaria de moldagem precisa de operadores muito específicos. E as anotações nos guiam diretamente para a figura central dessa engrenagem educacional. O professor. O professor. A nota diz textualmente: papel do professor. Transmissor de valores universais. Mais uma vez, poucas palavras carregadas de uma baita responsabilidade. É impressionante a síntese. O professor não é descrito aqui como um facilitador de debates livres ou um mero instrutor de técnicas para arrumar um emprego. O foco recai na palavra transmissor. E no objeto dessa transmissão, que são os valores universais. Isso retira do professor o papel de inovador moral e o coloca como o guardião essencial daquela conservação que a gente acabou de discutir. O que mais se destaca nessas anotações até agora sobre essa figura? Olha, o termo transmissor revela a posição superestratégica do professor nesse diagrama funcionalista. Ele é o conduíte, a interface direta. A ponte entre o mundo e o aluno. A ponte entre o vasto acúmulo da cultura sistêmica e a mente não formatada do aluno. Ele não está ali para criar valores novos a partir do zero. Ele está ali para instalar o software antigo. Exatamente, para garantir que o legado invisível da sociedade seja transferido com integridade. E a expressão valores universais eleva a complexidade da função. Porque não é qualquer valor. Não! No contexto deste sistema que busca conservação,
Esses valores universais são os acordos basilares que sustentam a ordem, o respeito à hierarquia, a valorização da cooperação, a ética do trabalho, a crença nas instituições vigentes. É o código de conduta básico. O professor atua como representante encarnado do sistema perante o aluno, assegurando que esse sistema operacional ético e cultural seja devidamente instalado na mente nova. É uma linha de montagem de civilidade impressionantemente coesa. Fica muito claro que existe um encadeamento lógico rigoroso nessas anotações. Tudo se conecta. A sociedade é o sistema macro. A educação é a ferramenta que impede esse sistema de desmoronar. A integração harmônica é o objetivo prático dessa ferramenta. E o professor é o agente que opera a máquina, transmitindo o código necessário para que a integração aconteça sem falhas. É uma visão bem fechada e elegante da realidade. Muito. E para dar dimensão real a tudo isso, a nossa fonte de estudo entrega na sua parte final um mapa completo de onde toda essa interação ocorre. E é aqui que a coisa fica realmente interessante. O grande mapa de Parsons. O grande mapa. As notas encerram com um tópico chamado Sistemas Sociais, listando apenas 4 palavras: cultural, personalidade, social, organismo. Essa lista é o grande arcabouço teórico de Parsons destilado na sua essência pura. É a arquitetura completa da ação humana, dividida em 4 sistemas interdependentes que operam, detalhe, simultaneamente. O tempo todo. O tempo todo. E para extrairmos o verdadeiro valor dessas 4 palavras, precisamos visualizar como elas se sobrepõem. Como andares de um prédio. Isso, construindo a realidade desde o extrato mais denso material até o mais intangível. E o ponto de partida natural, a base empírica de qualquer interação humana descrita nas notas, é o sistema do organismo. O organismo é a nossa fundação bruta, a biologia pura e simples. A base material de tudo. Sem o corpo humano não há mente, não há sociedade, não há cultura. É o animal humano com suas necessidades primárias de nutrição, descanso, abrigo e energia. O hardware físico que consome recursos e precisa sobreviver no espaço. Contudo, como quem nos ouve bem sabe, a sociologia não se constrói apenas com o estudo de estômagos e pulmões. Fosse assim, seria biologia, né? Exato. Um agrupamento de organismos buscando apenas saciar instintos básicos formaria um ambiente caótico, não um sistema estruturado. Um cenário de sobrevivência pura. É preciso que exista um sistema operacional rodando nesse hardware para canalizar toda essa energia orgânica. E é essa necessidade de controle e direção dos impulsos que nos leva ao segundo sistema da lista. A personalidade. A personalidade, o sistema da personalidade, atua como a estrutura psicológica interna do indivíduo. É onde residem as motivações, as memórias, a identidade e a percepção de si mesmo. É o eu. É o eu. O organismo fornece a energia bruta, mas é a personalidade que organiza essa energia em desejos específicos e em ações com propósito. Ele quer comer, mas a personalidade define que ele quer comer uma pizza e não uma maçã. Exato. A transição do organismo para a personalidade é o primeiro momento em que o ser humano deixa de ser apenas um feixe de instintos e passa a ser um sujeito com intenções claras. Só que uma personalidade não vive num vácuo, né? Aí é que tá. Uma personalidade isolada e contida em si mesma não gera um mundo compartilhado. A intenção individual precisa encontrar as intenções dos outros. E esse encontro constante, essa colisão diária de milhares de intenções, é o que exige o terceiro nível da lista, o sistema social. E é aqui que a complexidade salta de patamar de uma vez. Muito. Porque o sistema social não é apenas um monte de personalidades juntas no mesmo ambiente geográfico. É a intrincada rede de expectativas mútuas e papéis definidos. Os papéis são cruciais nessa teoria. São a base. É o espaço onde entendemos que uma personalidade está desempenhando o papel de médico, por exemplo. Outra está no papel de estudante, outra de motorista. Se não houvesse o sistema social organizando esses papéis previamente, o encontro das personalidades seria um conflito constante de interesses imprevisíveis.
ninguém saberia o que esperar do outro. O sistema social é o mapa de trânsito que permite que todas essas personalidades circulem, cooperem e funcionem sem destruir o sistema inteiro. A definição dessa rede de papéis é muito precisa. Mas o que dita como esses papéis devem ser desempenhados? As regras invisíveis. Sim, o que estabelece se o papel de estudante exige obediência ou questionamento. O que define as regras do que é aceitável ou inaceitável nessas interações sociais todas. Aí chegamos ao topo da pirâmide. O ápice dessa arquitetura. O quarto e último sistema anotado. O cultural. O mais abrangente de todos. Esse é o nível mais intangível, porém o que exerce a maior força sobre todos os outros de baixo. O sistema cultural é o repositório da linguagem, dos símbolos, das crenças profundas, das filosofias E retornando a um ponto crucial das nossas notas. Dos valores universais. A cultura não possui um corpo físico, mas paira sobre toda a estrutura, informando o sistema social sobre como organizar os papéis e as instituições. Essa hierarquia de controle é fenomenal de se observar. O cultural dita as regras do jogo. O social organiza os jogadores nesses papéis. A personalidade internaliza qual é o seu papel. E o organismo executa a ação no mundo físico, gastando energia. É um fluxo contínuo de informação descendo do intangível para o biológico e de energia subindo do biológico para manter o intangível vivo. E quando a gente sobrepõe os conceitos da primeira metade das notas a essa arquitetura grandiosa dos 4 sistemas, o quadro completo se revela de forma espetacular. A engenharia completa. Porque onde é que o professor atua nessa matriz toda? Ele está posicionado exatamente na fronteira entre o cultural e o social. Um agente de fronteira. Ele é o agente autorizado a extrair os valores lá de cima, do sistema cultural, e injetá-los diretamente na personalidade do aluno, lá embaixo. forçando aquela integração harmônica. Para que o aluno entre no sistema social pronto para desempenhar seu papel sem causar atrito no mapa de trânsito. Essa síntese demonstra a robustez da teoria funcionalista de Parsons, que essas notas curtas conseguem encapsular tão bem. O ciclo se fecha perfeitamente. Sem deixar pontas soltas. A educação não é um evento isolado no bairro. É o próprio mecanismo cibernético que mantém os 4 sistemas alinhados e conversando entre si. Se a personalidade do indivíduo for abandonada aos impulsos do organismo, ela não se adequa ao sistema social. E se o sistema social entrar em colapso, o sistema cultural não tem onde se materializar. Fica só na teoria. Transmissão de valores pelo professor é, portanto, a força gravitacional que impede que esses 4 níveis se desfaçam e voem em direções opostas. O que as anotações descrevem não é apenas um modelo de sala de aula. É o projeto de engenharia de uma civilização inteira focada em sua própria perenidade. E pensar que começamos com meia dúzia de palavras-chave, né? Um pedaço de papel, e conseguimos extrair um panorama tão profundo sobre como a estabilidade é meticulosamente construída através da escola, do professor e do controle sobre a personalidade. É o poder da síntese. Essa visão sistêmica nos força a olhar para a sala de aula não como um ambiente trivial de repasse de informações de lousa, mas como o próprio coração do sistema imunológico da sociedade, trabalhando incansavelmente pela conservação do tecido social. A clareza conceitual destas notas de estudo é realmente um atalho poderoso para compreender a densidade do pensamento sociológico clássico. Mas isso levanta uma questão importante, sabe? Qual? Uma consequência direta de estarmos diante de uma arquitetura que é inteiramente baseada na harmonia e na conservação. A gente discutiu exaustivamente como o processo busca lixar as bordas da personalidade para que ela se integre perfeitamente no sistema social. O trabalho de tirar as arestas. Só que, na realidade prática de qualquer sistema complexo, a eficiência nunca é de 100%. Sempre tem falhas. Sempre. O que o modelo funcionalista prescreve quando o indivíduo falha criticamente em internalizar os valores do sistema cultural. Essa é a grande tensão implícita nessas notas. Porque se a educação falha em garantir a integração harmônica dessa peça específica, o que acontece? O sistema se dobra e muda para acomodar o desvio,
ou ele reage de outra forma? Segundo os princípios de conservação delineados aqui rigorosamente, o sistema inevitavelmente acionará outros mecanismos de defesa, se a peça não se encaixa e a sua presença causa atrito excessivo no sistema social. A tendência estrutural não é a adaptação da engrenagem maior. Não, é a neutralização ou a exclusão da peça dissonante para proteger o todo. O sistema espelho que não harmoniza. O que nos deixa com um pensamento final muito provocativo sobre as margens dessa arquitetura perfeita, não é mesmo? Um modelo focado tão intensamente na conservação nos convida a observar com muito mais atenção as áreas de fricção na nossa própria realidade. Olhar para quem fica de fora. Como a gente lida com as engrenagens que não encontram seu espaço. Que as reflexões de hoje sirvam de ferramenta para quem nos ouve continuar examinando essas engrenagens e os sistemas silenciosos que operam ao nosso redor todos os dias. É um excelente exercício de observação. Um grande abraço a toda a nossa audiência que nos acompanhou nesta análise aprofundada e nos encontramos na nossa próxima exploração.